Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Nesta edição você vai saber mais sobre a lei da ficha limpa. A gente mostra ainda especialização da Terceira Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza permite maior agilidade nos procedimentos de adoção. Juizado do Aeroporto realiza 132 atendimentos durante a atuação especial na Copa do Mundo de Futebol. E confira a homenagem ao escritor Ariano Suassuna, que esteve na Escola Superior da Magistratura do Ceará em agosto do ano passado. A especialização da Terceira Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza já apresenta resultados positivos. A mudança permite maior agilidade aos processos, inclusive de adoção. Este é o quarto da pequena Virna, de 1 ano de idade. Ela faz a alegria da casa e da vida do casal Medeiros. A mãe mostra com orgulho as roupinhas e os brinquedos espalhados por todo lugar. A rotina agora gira em torno do bebê. Ivete e Roberto são casados há 24 anos. Após 5 anos de união, eles perceberam que faltava alguma coisa. Surgiu a necessidade de serem pais. Foi assim que eles adotaram o primeiro filho, hoje com 19 anos. E em fevereiro deste ano, eles iniciaram o processo de adoção da Virna. Ivete, como foi que surgiu a Virna na vida de vocês e por que vocês decidiram adotar? A Virna surgiu para nós, acho que no tempo de Deus. Foi um momento assim de muita alegria, porque eu acho que é assim que tem que ser um processo de adoção, com muito amor, com muita alegria, compartilhado entre o casal, entre a família. Não é uma decisão só de uma pessoa, né? Foi um processo muito rápido que eu me surpreendi com a resposta tão rápida da Justiça. Agora, é claro que a gente deu entrada num processo todo, com a documentação toda que é exigida, né? Isso é muito bom para eu passar para outros casais que têm medo, né? Que diz, que coloca na mente que é complicado, que é um processo. Porque tudo isso vem, até quando eu fiz a adoção da Virna, ouvi de colegas, Ivete, agora você vai enfrentar um problemão na Justiça. E não foi do jeito que eu achava que poderia ser. O convite de aniversário de 1 ano mostra a história de Virna como um conto de fadas. Quando crescer, ela vai saber que os laços de união da família não são de sangue, mas de amor. Chega uma criança, um bebê, e muda tudo, né? Assim, a gente não tem hora, não tinha horário. Ela, na verdade, quem começou a mandar nos nossos horários. A gente, assim, não tem coisas que eu fazia, era com horários determinados, deixei de fazer para poder cuidar melhor dela. A gente aprende com ela, a gente revê coisas que a gente já tinha deixado para trás há muito tempo. E teve muita alegria, né? Trouxe muita alegria para casa. Para que mais histórias como essas se repitam, o Tribunal de Justiça do Ceará modificou a competência da Terceira Vara da Infância e da Juventude da capital. Com a alteração, ocorrida no dia 2 de junho deste ano, a unidade passou a julgar apenas processos cíveis, entre eles requerimentos de adoção. Nós acreditamos que com a especialização desta vara só para processos cíveis da infância, esses processos serão julgados em um tempo mais rápido. Nos dias 11 e 25 de julho, a vara entregou 10 termos de adoção, incluindo o de Virna, que você conheceu no início da reportagem. Com o documento, o cartório deve fornecer novos registros de nascimento e cancelar os anteriores. Chamamos os adotantes para dizer como é que foi a experiência de adotar, a experiência processual, como é que estão naquele dia, como é que estão recebendo, né, agora que vão poder registrar a criança como filho e tudo. E então, assim, é uma troca de experiências, eles se sentem muito importantes e a gente queria realmente, a nossa intenção é essa, é dar importância àquele momento, tá entendendo? Aquele momento de início de uma nova vida. A medida dá mais esperança a crianças e jovens que esperam por um lar, mas ainda existem outras barreiras a serem superadas. Em Fortaleza, há mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e adolescentes na fila. São 333 candidatos e 63 jovens aptos à adoção. A diferença ocorre porque o perfil solicitado pelos futuros pais não é compatível com a realidade dos abrigos. A preferência é por bebês da cor branca e do sexo feminino. A minoria, como Jorge Lima Castro, quer adotar uma criança com mais idade. Ela é uma criança de 8 anos, é maravilhosa. Sabe, tá uma felicidade única lá em casa, a nossa família está completa. Quando o preconceito dá lugar ao amor, o sonho de formar uma família pode se tornar mais fácil. Em
Entre 5 de junho e 18 de julho, o juizado do aeroporto realizou 132 atendimentos. Em Fortaleza, a estrutura foi disponibilizada para atender casos relacionados à Copa do Mundo de Futebol. Das 132 demandas registradas, 63 foram resolvidas por meio de acordo. Do total de ocorrências, 71 envolveram problemas com companhias aéreas, como extravio, avaria e violação de bagagens, além de atrasos e cancelamentos de voos. Além disso, foram 30 solicitações de autorização de viagens para crianças e adolescentes e 31 casos referentes a serviços oferecidos no aeroporto. O plantão especial no aeroporto de Fortaleza começou uma semana antes e terminou uma semana depois da Copa. Os profissionais atuaram em sistema de plantão durante 24 horas. Cada equipe tinha juiz, conciliador, servidor e intérprete voluntário. O Fórum Clóvis Bevilacqua estabeleceu o prazo de até 30 dias para que advogados resgatem as petições em papel que já foram convertidas em arquivos digitais. Após esse período, o material será destinado para reciclagem. A medida vai beneficiar entidades sem fins lucrativos. A seguir, a gente fala sobre a lei da ficha limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas nas esferas eleitoral, administrativa e criminal. O Judiciário em Evidência homenageia o escritor Ariano Suassuna. Em agosto do ano passado, ele veio a Fortaleza para fazer palestra na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. Ariano Suassuna foi recebido pelo diretor da ESMEC, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo. A apresentação do palestrante foi feita pelo juiz federal José Vidal da Silva Neto. O escritor, advogado, professor, dramaturgo, poeta e teatrólogo esteve na Escola da Magistratura no dia 14 de agosto de 2013 para dar uma aula-espetáculo sobre a identidade cultural no Brasil. Durante uma hora, o escritor paraibano falou das raízes populares da cultura brasileira. As fotografias do livro O Decifrador, de autoria do artista plástico Alexandre Nóbrega, conduziram o público em uma viagem pelo país. Cerca de 200 pessoas, entre magistrados e servidores do Judiciário cearense, tiveram a oportunidade de aprender e se divertir com o teatrólogo, que, aos 86 anos de idade, seguia incansável na defesa da cultura brasileira. Eu meti na cabeça que o povo brasileiro me encarregou de uma missão, que era defender o Brasil, o povo brasileiro e a cultura brasileira. Então eu estou nesse corre-corre. Eu saí de minha casa, eu não gosto de viajar não, mas eu saí do dia 1. Dei 2 horas no Rio de Janeiro, fui para Ribeirão Preto, dei outra aula. De Ribeirão Preto eu fui para Florianópolis e de lá vim para Fortaleza. Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, na cidade que hoje tem o nome de João Pessoa, capital da Paraíba. Desde 1942 morava no Recife. No ano de 1946, Ariano ingressa na Faculdade de Direito. Juntamente com poetas, escritores e artistas, cria o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1952, começa a trabalhar como advogado, mas exerceu a profissão por pouco tempo. Depois, dedicou-se ao magistério e à atividade de escritor. É autor de extensa obra. Em 1989, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ariano faleceu aos 87 anos, no Recife, em 23 de julho de 2014, em decorrência de AVC hemorrágico. A entrevista de hoje é sobre a Lei Complementar número 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Quem fala sobre o tema é a juíza Jorisa Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Jorisa, o que a Lei da Ficha Limpa trouxe de inovação no sentido de maior rigor contra quem tem ficha suja? Bom, tudo. Porque, assim, a Constituição Federal já estabelecia no parágrafo 9º do artigo 14 que uma lei complementar estabeleceria outros casos de inelegibilidade, resguardando a legitimidade, normalidade das eleições, contra o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, também para proteger a probidade administrativa, a moralidade pública, mas reservava para a lei.
E os anos foram passando e a lei não saía. Então, a lei da ficha limpa veio exatamente regulamentar quais as hipóteses em que, vamos dizer, eram previstas de inelegibilidade para proteger esses princípios constitucionais. Para o processo eleitoral, o que é uma pessoa com ficha suja? Uma pessoa com ficha suja, eu não gosto nem muito dessa expressão. A gente sempre trata de inelegível, etc. Mas, assim, uma pessoa com ficha suja para a lei são aquelas pessoas que se enquadram em qualquer daquelas hipóteses previstas na Lei 135, que alterou a Lei Complementar de Inelegibilidade. Alguns exemplos para quem está em casa saber. São muitos exemplos, são 16 hipóteses, mas trata-se de pessoas condenadas por crimes graves, como tráfico de drogas, como lavagem de dinheiro, racismo, pessoas condenadas por improbidade administrativa, pessoas condenadas por abuso do poder econômico ou político e diversas outras situações. A condenação pode ser da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual? A senhora pode explicar a diferença? Sim, dependendo da situação. Por exemplo, se a pessoa é condenada por captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos, por algum crime eleitoral, por abuso do poder político, econômico, ou então, no caso de haver uma condenação por Tribunal de Contas, a Justiça Eleitoral que é competente para dizer se aquilo é um ato de improbidade ou não. Então, nessas hipóteses, são julgamentos pela Justiça Eleitoral. Mas existem outras situações em que o julgamento é da Justiça Comum, nos crimes comuns, como já citado, tráfico de drogas, racismo, terrorismo, lavagem de dinheiro, ou então nas próprias ações de improbidade, em que a pessoa é condenada por improbidade administrativa, então isso é da Justiça Comum, da estadual ou da federal, dependendo da situação. Doutora Juris, a condenação tem que ser definitiva ou de um colegiado? O que isso significa? A lei sempre fala em decisão definitiva do juízo singular ou do colegiado. Se for por um juiz singular, ela tem que ter transitado em julgado. Mas se for de colegiado a condenação, basta isso. Ainda pode estar pendente de recurso, mas já serve a condenação pelo colegiado para fins de inelegibilidade. No Ceará, muitos candidatos já tiveram os registros negados pela Justiça Eleitoral por causa da lei? O prazo para os pedidos de registro foi até o dia 5 de julho, mas tem prazo para as impugnações, para as defesas. Então, agora que eles estão chegando. Já alguns em deferimento de registro, em razão da aplicação da lei da ficha limpa. Mas nós ainda estamos julgando esses processos e temos o prazo até o dia 5 de agosto para concluir com esses julgamentos. A senhora já antecipou um pouco, então o gestor que tem as contas desaprovadas é considerado ficha suja? Não necessariamente, porque essa desaprovação pode ser por motivos diversos. Pode ser por atecnias, questões formais. Então, quando é que é considerado realmente inelegível? Quando há rejeição de contas, quando essa rejeição é feita por um tribunal competente, quando essa rejeição ela é fundamentada em atos insanáveis, dolosos, quer dizer, em que o gestor praticou com vontade de praticar, e também que sejam considerados de improbidade. Então, e que ainda não esteja suspenso por decisão judicial, quer dizer, então tem que ter respeitado todos esses requisitos, ele é considerado ficha suja para fins de inelegibilidade. E, doutora Juris, a competência de barrar o registro do candidato é do Tribunal Regional Eleitoral? Como funciona esse processo? Bom, depende do tipo de eleição. Nós estamos em 2014 em eleições gerais. Então, no Tribunal Regional Eleitoral são analisados os pedidos de registro e as impugnações relativas a governador, vice-governador, os deputados estaduais, deputados federais, os senadores e seus suplentes. Agora, ao TSE cabe analisar, então, as questões relativas ao presidente, aos candidatos a presidente e vice-presidente da República. Nas eleições municipais, então, a competência para os pedidos de registro e as impugnações é do juiz eleitoral de cada zona eleitoral.
No caso de vereadores e prefeitos. Exatamente, vereadores e prefeitos. E com relação ao processo, assim, fazendo um resumo rápido, então o candidato ao partido apresenta o pedido de registro de sua candidatura, ele é protocolado no Tribunal Regional Eleitoral, naquelas hipóteses em que é o competente para analisar esse pedido, é distribuído a um dos relatores, que é um dos juízes que compõe o pleno. O candidato, no caso de haver alguma omissão ou alguma falha, ele é notificado para sanar essa irregularidade no prazo de 72 horas. E existe também um edital que é lançado para que qualquer candidato, o partido político ou o Ministério Público apresente uma impugnação. E ainda o cidadão ele não pode impugnar o pedido, mas ele pode apresentar uma notícia de inelegibilidade que vai ser apreciado pelo relator. E então aquela situação, né, uma vez que haja impugnação, vai ser submetida ao pleno. O relator leva o seu voto e os demais membros votam também e se decide se a impugnação é procedente ou improcedente, se o pedido é deferido ou indeferido. O candidato barrado pelo TRE pode recorrer? Claro, direito constitucional, sempre há a possibilidade de recurso, ele tem um prazo de 3 dias para recorrer para o TSE e, dependendo, se for matéria constitucional, ele pode ainda se socorrer do Supremo Tribunal Federal. O candidato que concorre a uma vaga, aguardando o julgamento da Justiça Eleitoral, pode perder o cargo caso a decisão seja desfavorável a ele? Bom, até o dia 5 de agosto, todos os pedidos de registro vão ser analisados. Então, ele pode ter o pedido deferido e segue, ou indeferido, ele pode recorrer. E se ele insistir, mesmo estando indeferido, ele vai insistir, ele tem direito a fazer a sua propaganda eleitoral e pode pedir a substituição, né, por outro, ou seguir, vai assumir o risco. Caso o TSE depois confirme esse indeferimento, então ele vai ter cassado, caso ele tenha sido eleito, vai ter cassado seu diploma. Nessa situação, quem assume a vaga é preciso nova eleição? Em quais casos? Pois é. Sendo majoritária, vamos dizer que tenha sido decidido no primeiro turno. Então, se foi no primeiro turno, aquele candidato cujo indeferimento do registro de candidatura foi eleito, ele foi eleito com mais de 50%. E se foi indeferido, confirmado o indeferimento, então os votos dele são considerados nulos. Então, se ninguém tiver obtido aquela maioria, então vai ter que ter nova eleição. Se for em segundo turno, aí vai depender da quantidade de votos do segundo colocado. Essa questão de se vai ter um novo pleito ou não, vai depender da quantidade de votos, porque ninguém vai poder exercer um mandato sem ter aquela maioria que se exige. E qual o papel do Ministério Público Eleitoral? É importantíssimo. O Ministério Público Eleitoral, ele atua realmente em tudo, certo? Ele atua como autor de ações penais, todas as ações penais envolvendo crimes eleitorais são ações públicas, né? Então, são movidas pelo Ministério Público. E as ações também de investigação judicial eleitoral, de impugnação de mandato eletivo, podem ser propostas pelo Ministério Público e também como fiscal da lei. Mesmo quando as ações envolvem partidos, coligações, candidatos, ele funciona como fiscal da lei. Então, ele atua em todos os processos, dando pelo menos um parecer, uma opinião sobre o que o Ministério Público entende que deva ser, como deva ser feito o julgamento. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista sobre a lei da ficha limpa. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto da entrevista é a lei da ficha limpa. Quem fala sobre o tema é a juíza Jorisa Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Doutora Jorisa, a senhora acredita que a lei da ficha limpa vai cumprir a finalidade para a qual foi criada? Acredito que já esteja cumprindo. Não só no julgamento dos processos, que na aplicação da lei, mesmo através do Poder Judiciário. Mas eu já estou observando, eu acho que a sociedade toda está observando, que os próprios partidos, as coligações, já estão evitando escolher candidatos que possam ter problema no pedido de registro, já afastando esses que poderiam se enquadrar nessa lei. E qual a função do Pleno do TRE, do qual a senhora faz parte? Bom, são tantas atribuições, mas tentando esclarecer da forma mais simples possível, primeiramente julgar os recursos
que vem das decisões dos juízes eleitorais. Então, todos os recursos vão primeiramente para o Tribunal Regional Eleitoral, antes de ir para o TSE. Julgar mandado de segurança, habeas corpus, contra decisões dos juízes eleitorais, né, das zonas eleitorais. Também tem competências privativas no julgamento de crimes eleitorais praticados por deputados, por prefeitos. Questões administrativas sobre realização de concurso para o próprio tribunal, resposta a consultas de autoridades, também se faz resoluções para tratar de matéria eleitoral, para regulamentar algumas coisas. Então, assim, são muitas e muitas atividades. Doutora Georisa, a Justiça Eleitoral não tem um quadro fixo de julgadores. Como é formada essa equipe? Bom, com relação aos juízes eleitorais, eles são designados dentre os juízes de direito em efetivo exercício das funções. Com relação ao próprio Tribunal Regional Eleitoral, existe um mandato de 2 anos, são 7 componentes, são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 são escolhidos entre os membros da OAB. E qual a função dos juízes que atuam nas zonas eleitorais? Os juízes das zonas eleitorais, eles têm uma função muito grande, já desde o alistamento. É uma função contínua e permanente, porque a toda hora tem pessoas querendo tirar seu título, tem os pedidos de transferência, tem as hipóteses de cancelamento de título de eleitor, aí passa para a questão de eleição, cadastro de eleitores, do registro de candidatos, quando é eleição municipal, controle da propaganda eleitoral, instruir e julgar todas as ações eleitorais, inclusive ações criminais, presidir as eleições, apuração. Então, assim, é permanente e muito grande, inclusive com relação ao poder de polícia mesmo, que também o juiz eleitoral tem. Ou seja, não é um trabalho só de 2 em 2 anos? Não, é um trabalho permanente para preparar umas eleições. São tantos detalhes que eu acho que a sociedade não consegue imaginar, desde a escolha dos lugares das sessões, considerando melhor o espaço onde tem mais eleitores para contemplar certo acesso, questão do transporte, os mesários, porque os mesários é um trabalho voluntário, então tem que haver uma seleção, e um estímulo para que as pessoas que se habilitem a trabalhar como mesários, né, também na apuração. Como o cidadão pode denunciar irregularidades como compra de votos e boca de urna? Ele pode procurar o cartório eleitoral, o fórum eleitoral, pode procurar o Ministério Público Eleitoral. Então, assim, a qualquer que ele procure, vai então registrar. E, no caso de juiz, ele vai ter uma equipe de fiscalização, pode apurar aquilo, encaminhar para o Ministério Público, que pode ofertar a denúncia. Então, assim, qualquer situação deve ser levada ao conhecimento, ou da Justiça Eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral. Compra de voto e boca de urna são mais frequentes no dia da eleição, na véspera, mas outros tipos de denúncias também podem ser levadas? Sim, o cidadão, ele tem que ter uma participação ativa, né, denunciando. Agora, ele normalmente se toma por termo aquela declaração. Então, nós não vamos admitir, assim, chegou, denunciou, porque a pessoa tem que se responsabilizar também por aquela denúncia, para não ficar acusando, certo? Ficar quase como uma fofoca, entendeu? Mas, assim, de toda forma, dependendo da situação, pode ter respeitado também o sigilo, né, da pessoa e fazer a investigação. Doutora Georisa, a maior conscientização do eleitor começa com a educação de qualidade? Bom, a educação eu acredito que vamos dizer, a resposta para tudo na vida, né? Mas assim, quando a gente fala em conscientização do eleitor, não é apenas a educação formal, aquela dos conhecimentos gerais que as pessoas têm para alcançar bons empregos e etc. Eu acho que passa também por uma educação de valores, de ética, que não é só na escola, mas também na família, né? Então, nós estamos passando por um momento que nós temos muitas leis boas que são aplicadas. Precisam ser cumpridas não só pelo Judiciário, pelo Ministério Público, mas por cada cidadão, né? Nas suas relações familiares, nas suas relações com os vizinhos, nas suas relações de trabalho, nas suas relações como cidadão,
né, cumpridor dos seus deveres. Então, com relação a essa conscientização, desde que cada um se conscientize dos seus deveres, dos limites dos seus direitos, do respeito ao direito alheio, do respeito ao patrimônio público, valorização do patrimônio público é de todos nós. Então, a partir disso é que se pode cobrar mais daquelas pessoas que nós elegemos e que estão aí para administrar os nossos interesses. É importante que o eleitor sempre fique atento e lembre em quem votou na eleição passada para realmente fiscalizar se há o cumprimento do que foi prometido? Com certeza. O eleitor deve, inclusive, acompanhar a trajetória política daquele candidato que mereceu o seu voto. Acompanhar pelos jornais, de vez em quando olhar a atuação, porque hoje em dia tudo é registrado, as sessões na Assembleia, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, né? Então, assim, acompanhar também com relação ao Executivo, as ações, não só as falas, mas os atos, toda a trajetória e acompanhar com firmeza. Essa é uma responsabilidade do eleitor. Não aceitar também a venda do voto? Uma responsabilidade do eleitor? Embora se diga que o eleitor hoje está muito sabido, às vezes ele até diz que vende, mas vota em quem ele quer, né? Mas, assim, não deve ser estimulado esse tipo de situação, porque aquela pessoa que gasta dinheiro para comprar a vontade do eleitor, ele vai, com certeza, no exercício do seu mandato, da sua função, ele vai tentar tirar vantagem. Eu conversei com a juíza Jorisa Magalhães Pinheiro sobre a lei da ficha limpa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês, sempre será um prazer e estou à disposição. O Judiciário em Evidência termina aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem.